ministrar uma palavra que fala, né, o tema dela é crescendo em meio aos processos. É tão interessante porque nós temos vivido, sim, dias bem desafiadores, sabe? Dias de mudanças, e eu não sei como que você lida com mudanças. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de mudanças. Sabe, em casa eu não tenho o hábito de mudar as coisas de lugares, como eu sei que muitas mulheres têm. Eu sou a pessoa assim, que eu sou cliente de uma loja e eu vou sempre comprar com aquela mesma vendedora, sabe? Eu sempre tenho esse hábito assim de construir esse relacionamento, então eu não sou tão dada a mudanças. E são dias, né, queridos, que nós temos vivido de grandes mudanças e elas provocam em mim muitos desafios. Então essa palavra, Deus tem trabalhado diretamente ao meu coração. Sabe, é uma palavra que eu quero repartir com você, mas você não tem ideia, e eu quero nessa noite poder transmitir com a ajuda do Espírito Santo ao seu coração, né, o que é crescer, o que é experimentar de um crescimento em meio a um processo de mudança. Eu gosto de fazer algo, né, eu gosto de correr, e é um momento tão interessante que Deus fala muito comigo. Eu não sei qual é o momento, às vezes, que você está no seu dia a dia, que Deus fala com você. Você que está nos acompanhando aí, quero convidar você a participar conosco, escreva aí qual o momento do seu dia Deus fala com você. Se é quando você está fazendo faxina, se é quando você está dirigindo, se é quando você está lá bem em silêncio no seu tempo de devocional, sabe? Em que momento do seu dia que você mais ouve a voz de Deus? Quando eu estou cozinhando, sempre eu coloco uma ministração, eu sempre coloco um louvor em casa, e eu sempre estou sendo ministrada por Deus. Mas sabe, tem um momento assim que eu ouço muito a voz de Deus, é quando eu estou correndo. E eu estava falando, Deus, que interessante, por que o Senhor fala comigo tanto nesse momento? Sabe por quê? Eu cheguei a uma conclusão, porque é um momento que eu não posso falar. Eu estou ali correndo, então toda a minha energia, toda a minha respiração, eu estou concentrada e eu não posso falar. Então é o momento que eu estou em silêncio e Deus aproveita desse momento e Ele fala tanto ao meu coração, sabe? E eu sei que tem momentos que Deus fala com você também, que Deus ministra o seu coração. E sabe o que acontece quando eu estou correndo? Eu tenho um trajeto, né? Quem corre, ou se você já viu uma corrida, existe uma linha de chegada. E essa linha de chegada é o lugar onde vai ter o prêmio, onde vai ter a recompensa, onde vai ser ultrapassada aquela faixa. É o momento da conquista. E é muito bom chegar nesse lugar. Toda vez que eu corro, quando eu chego no final do trajeto, sabe, eu levo um aplicativo no meu celular e ali o tempo, o percurso, né, a velocidade que eu usei para aquela corrida, tudo mais fica registrado. Mas sabe o que eu faço no final da corrida? Que eu estou realizada, né, que eu venci mais um desafio. Eu vou para um lugar, ali na beira-mar, né? Aqui em São José tem uma beira-mar maravilhosa. E eu vou ali para um lugar onde eu descanso, é onde eu oro, onde eu falo com Deus, onde eu tenho o meu momento de devocional, e é maravilhoso. Mas sabe que antes de eu chegar nesse período final, né, ou eu alcançar a linha de chegada, tem um trajeto. E aí nesse trajeto que a situação pega. Sabe por quê? Porque os meus tênis, eles estão gastos. Então os meus pés às vezes machucam. Às vezes fica difícil correr, sabe? Às vezes dói os meus pés. Tem momentos que o sol vai ficando mais quente, já o sol cedinho da manhã, ele fica quente. Tem dias que estão mais abafados, tem dias que doem os meus joelhos. Mas como eu tenho um objetivo e um alvo, eu não desisto e eu prossigo e eu continuo e eu insisto. Sabe, queridos, e o Espírito Santo, ele ministrou o meu coração dentro disso. Ele falou assim da minha vida ou da nossa vida espiritual, da nossa vida com Ele. Todos nós, eu e você, nós temos uma promessa da parte de Deus, sabe? Mas uma promessa é algo pessoal, é algo personalizado que Ele tem para a sua vida. Que Ele já deu para você desde que você estava sendo gerado lá no ventre da sua mãe.
Querido, essa promessa personalizada, se você a conhece, se você sabe dela, se você sabe para que eu existo, eu creio que você está caminhando e você está desenvolvendo ela. Existem pessoas, às vezes, que não conhecem isso, mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Deus, Ele é especialista em revelar, em falar conosco por que nós existimos. Todos nós temos essa promessa, mas para a gente alcançar essa promessa é igual a corrida, existe um trajeto. Ou como eu dei o título nessa noite, existe um processo, existe um caminho que eu preciso percorrer. E às vezes, no meio desse caminho, no meio desse processo, nós passamos sim por mudanças, nós passamos por acontecimentos que eles têm às vezes a intenção ou a força de nos querer parar. Mas nessa noite nós queremos descobrir, como homens de Deus, como a palavra de Deus, com a ajuda do Senhor, nós podemos vencer e nós podemos caminhar, nós podemos percorrer esse trajeto. E nós podemos chegar, sim, ao final que Deus tem determinado para nós. Querido, eu quero ler com você um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 ao 3. Assim, nós temos também essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida que é marcada para nós. Nós conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é em ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometido, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio de pecadores. Assim vocês não desanimam e não desistem. Eu gosto demais desse texto porque ele está falando justamente dessa palavra, que eu e você, nós temos um caminho para percorrer. Nós temos uma trajetória na nossa vida rumo àquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas ele diz assim, ó, no primeiro versículo, que nós temos que o quê? Nos livrar de pesos que nos tornam vagarosos, de pesos que nos limitam, sabe? Eu tenho momentos na corrida que eu canso, porque eu quero muito, sabe, vencer os meus limites pessoais. Eu quero melhorar no tempo, na minha velocidade, e no meio disso, às vezes eu vou intensamente correr e eu me canso. Sabe? E naquele momento que eu me canso, eu entendo, eu preciso reduzir a velocidade. Mas sabia que tem dias que eu estou cansada da própria semana, da própria rotina, sabe? De acordar cedo e fazer isso. E aí tem dias que eu não estou com vontade de correr. Que eu estou lenta, eu estou vagarosa, eu estou, como esse texto diz, né? Eu não estou sentindo rendimento. Mas eu vou mesmo assim, porque eu sei o que me aguarda. Eu sei que existe uma realização, eu sei que existe algo em vencer a mim mesmo. E às vezes na nossa caminhada, na nossa vida, existem situações que têm o potencial de nos tornar lentos, de impedir o nosso ritmo, a nossa velocidade, a nossa intensidade. Sabe, são ladrões da nossa força, são ladrões da nossa alegria, são ladrões da nossa fé. E nós precisamos nos posicionar. Teve um dia, a minha sogra, ela sempre vem, a minha querida sogra, Dona Lúcia, ela sempre vem no verão nos visitar. E há uns 3 anos atrás, eu sempre vou com ela também caminhar na beira-mar. E ela fica caminhando e eu vou correr. E depois a gente se encontrava e voltava para a nossa casa. Mas teve um dia que nós saímos de manhãzinha e o dia estava lindo, tinha sol. E quando nós fizemos assim um percurso, de repente, inesperadamente, o céu se fechou. E nós fomos surpreendidos por uma chuva intensa.
E então imagine ali na beira-mar, não tinha um lugar para a gente refugiar, não tinha um esconderijo. E nós rapidamente, sabe, apressadamente nós saímos dali. E a primeira loja que nós encontramos ali no Cobrasol, a gente comprou um guarda-chuva e a gente voltou lá para minha casa. Sabe, queridos, vão existir na nossa vida e nesse trajeto que nós temos, nessa corrida que Deus colocou para as nossas vidas, vão ter momentos que a gente vai ser surpreendido. Vão ter momentos que algo inesperado vai acontecer no nosso trajeto. Mas quando algo inesperado acontece, não é para nos parar. Não é para a gente desistir. É para eu saber, eu vou de repente ter outra rota. Eu vou ter outro caminho, mas eu vou chegar ao mesmo final. Eu quero falar com você nessa noite que talvez está passando por um momento difícil. Eu quero falar com você que talvez está passando por um momento de turbulência, por um momento de enfermidade, por um momento de crise na sua vida, por um grande desafio. Nós aqui estamos passando por um momento de mudança que a gente não esperava, né? O João comentou que nós vamos precisar mudar esse mês de março, né? Foi vendido esse local e nós vamos precisar mudar de local da igreja. Mas era algo inesperado. Só que o plano, o projeto e o propósito de Deus não para, queridos. A igreja que o Senhor estabeleceu para essa cidade, ela não vai parar. Nós vamos achar outra alternativa, porque Deus está nisso, porque Deus está à frente. Então, essa palavra nessa noite tem o propósito de levar você a olhar para a sua vida e dizer: eu estou passando por processos, eu estou passando por mudanças que eu não esperava. A minha vida financeira talvez ela está fora do lugar. A minha vida pessoal está sendo mexida. As minhas emoções estão sendo trabalhadas, mas existe um alvo para mim. Existe um lugar que Deus quer me levar e eu vou mudar a rota disso. Eu vou mudar os meios, os métodos, mas eu não vou parar, porque Deus não me chamou para parar. Eu vou correr, porque Deus marcou uma corrida para mim. E eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para Jesus. Esse texto ele diz para mim e para você: olhe para Jesus, porque tudo começou nele e tudo termina nele, tudo se finda nele. Sabe, Jesus ele passou por um processo que ele não tinha vontade. Quando nós vamos olhar para a história de Jesus na cruz, era o que Jesus não tinha vontade de passar. Mas sabe o que ele fala para Deus Pai? Ele fala assim, ó: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, se você está num momento assim que você sentiu vontade de desistir de algo, querido, até Jesus sentiu vontade. Quantos momentos das nossas vidas, eu lá numa corrida, esses dias eu corri 2,5 km, queria correr 5. E eu falei assim, eu acho que eu vou voltar para casa. Para mim já deu, eu estou cansada, não vou continuar. E eu parei e falei, não. Eu não fui chamada para desistir. Eu não sou chamada para retroceder na minha fé, na minha caminhada com Deus, naquilo que eu me propus a realizar. Eu não sou chamada a retroceder. Eu vou continuar essa corrida. Nem que eu vá, sabe, no trote. Nem que eu pare e vou caminhando. Mas eu vou fazer esse trajeto. Nem que eu diminua o ritmo. Mas eu não vou desistir. Querido, na sua vida, você é chamado para esse lugar. E se você sentiu vontade de desistir de algo, existe um lugar de refúgio. Existe um lugar onde nós somos sustentados. Nós somos fortalecidos para prosseguir. Nós somos alimentados para prosseguir. E eu quero falar nessa noite um link da palavra da semana passada que o pastor João ministrou, né? Ele ministrou semana passada, você depois pode acompanhar também lá no YouTube. A palavra era por dentro do Next Level. E ele usou uma frase que Deus ministrou no meu coração e eu anotei essa frase. Nós fomos chamados a ser quem ainda está se manifestando. Sabe, Deus já tem uma obra completa das nossas vidas. Deus já nos vê plenamente. Deus já nos vê aperfeiçoados.
mas nós ainda estamos em desenvolvimento. Só que vai chegar um momento que nós vamos viver a plenitude que Deus tem para nós. Então, aquilo que Deus sonhou, você está no caminho, você está trilhando esse caminho, você está nesse processo. Por isso, não se preocupe e olhe, Deus, o Senhor está trabalhando em mim. Então, é por isso que na nossa vida nós passamos por um processo, porque nós vamos viver aquilo que Ele já estabeleceu para as nossas vidas. Então, eu quero falar processo, né? Nós usamos esses termos, processo. Existe uma palavra profética sobre a nossa igreja para esse ano, next level. Level, né? É um nível, um próximo nível que nós vamos viver. Então, todas essas palavras, né? Elas se resumem no seguinte: processo é tudo aquilo que está entre quem eu sou hoje e quem eu quero ser, estar ou chegar lá na frente. Então, é o caminho que eu tenho que percorrer, é o caminho que eu preciso ser moldado e trabalhado para alcançar aquilo que Deus já determinou, a promessa que Ele tem para a minha vida. E nessa noite eu quero falar com você a respeito de um homem, que ele é uma referência para as nossas vidas. Eu quero falar sobre Davi. E eu quero ler junto com você um versículo que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16, versículos 12 e 13. Jessé mandou chamá-lo. Ele era um jovem ruivo e de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. E enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou para Ramá. Só quero contextualizar você com o que houve aqui. Né? É a primeira referência que nós temos de Davi nesse texto, onde Samuel, ele era o profeta, ele ungia os reis, né? Deus direcionava ele, e ele foi para a casa de Jessé. E Jessé tinha vários filhos, e todos aqueles filhos foram chamados ali na presença do profeta. E o profeta ia olhando e falando: não é esse, não é esse. E olha o que aconteceu com Davi. Davi nem tinha sido chamado para esse momento. Davi estava no campo pastoreando ovelhas. Mas aí o profeta fala assim para Jessé: será que você não tem mais um filho? Não tem mais alguém? Porque Deus me direcionou à sua casa. E aí Jessé fala assim: eu tenho um filho, e manda chamar Davi. E quando Davi chega, o profeta fala: é esse aí, é esse jovem. Davi era jovem, né? Tem estudiosos que falam que ele era um adolescente de 17 anos aproximadamente. E naquela ocasião, ele já foi ungido rei. Sabe o que é receber essa unção hoje? O que isso significa para mim e para você? É quando nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E aqui esse texto está falando que a partir daquele momento que Davi foi ungido, o Espírito de Deus esteve com ele por toda a vida dele. E note algo, quando nós falamos de Davi, eu não sei para você qual é a primeira lembrança que você tem, mas para mim a primeira lembrança que eu tenho é daquele que lutou com um gigante, é daquele que derrotou um gigante. Ele enfrentou Golias, ele matou Golias e o povo de Deus foi abençoado. Quantos aqui, quando fala de Davi, você lembra do gigante, aquele que derrotou? Você que está em casa, quando fala de Davi, de que você lembra? Quando fala desse personagem. Mas Davi, ele teve uma trajetória muito intensa. Quando nós lemos desde esse texto que eu falei, de 1 Samuel, no capítulo 16, até quando a gente vai lendo lá, 2 Samuel, tem uma trajetória de sabe quantos processos Davi passou? Até se tornar rei, ele passou por 40 processos. Ele passou por 40 levels na vida dele, até ele se tornar rei. Ele passou por momentos de perseguição.
Ele passou por momentos onde ele teve filhos, onde ele precisou se refugiar. E na trajetória dele, quando a gente olha, a gente pensa, era um menino adolescente que cuidava das ovelhas do seu pai, mas que de repente ele se tornou rei. Mas não, Davi, ele passou de pastor de ovelhas, ele foi músico. Ele foi um general do exército de Saul. Ele foi um escudeiro da guarda real. Ele teve inúmeras funções. Ele foi líder de homens endividados, desacreditados. Ele foi um marido, ele se casou, ele teve filhos, ele teve filhas. Então, ele teve uma história muito ampla, ele teve acontecimentos muito intensos na sua vida. Mas desses 40 processos, foram anos que ele levou, sabe? E olha o que aconteceu com ele. Em primeiro lugar, ele se tornou rei de Judá. Ele se tornou rei de uma parte da nação de Israel. E aí, depois de 7 anos e meio que ele era rei de Judá, ele foi ungido rei de toda a nação de Israel. Então esse homem, ele teve uma trajetória na vida dele, onde ele foi amadurecido. E note, 40 anos na Bíblia, 40 anos fala de maturidade. O povo de Deus, eles ficaram 40 anos no deserto. Moisés, quando ele teve o chamado dele, foram aos 40 anos, depois de 40 anos novamente Deus fala com ele. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, 40 anos significa maturidade. Sabe por quê? Porque Deus está nos amadurecendo como filhos. Processos que nós passamos, situações que nós vivemos. Sabe, quando eu olhei assim para a história de Davi, foram dificuldades das mais variadas possíveis. Talvez você olhe para a sua vida e você fala, eu também já passei por dificuldades das mais variadas possíveis. E eu entendo que nesses momentos a minha fé foi forjada. Sabe, quando existem momentos na nossa vida onde não resta mais nada, além de nós irmos para a presença de Deus e a gente se refugiar ali, e a gente depender completamente, e a gente aprender a confiar nele. Então, esse homem, foi isso que ele viveu. E sabe o que essa história ela tem a ver comigo e com você? Ela tem a ver que Deus está trabalhando, Deus está nos moldando. Aquilo que acontece conosco não são acasos, não são acidentes de percurso, não são erros, não é porque Deus errou comigo, mas aquilo que está acontecendo, talvez de mais difícil aos meus olhos, são os caminhos que Deus está usando para chamar a nossa atenção. Porque em todo o tempo, sabe o que Deus requer de mim e de você? Sabe o que Ele quer de verdade de nós? É o nosso coração. Deus, Ele não quer outra coisa. Deus, Ele não quer nada além disso. Mas Ele quer o nosso coração entregue. Ele quer o nosso coração completamente rendido, voltado para Ele. Então, as circunstâncias boas ou as circunstâncias desafiadoras são para nos levar a esse lugar de entrega, a esse lugar de confiança, a esse lugar que nós vamos ser amadurecidos e forjados por Ele. E Deus, Ele não faz isso, sabe, com uma intenção de nos prejudicar, mas é com a intenção de nos moldar, sabe, de nos amar profundamente. Tem um outro texto que está ali em 2 Samuel, no capítulo 5, no versículo 3. Quando Davi, ele foi ungido rei de todo Israel, sabe? Quando ele fez toda a trajetória, quando ele correu todo o percurso que Deus tinha marcado para ele. E ele chega, sabe, a colocar as suas mãos, a alcançar aquilo que ele havia sonhado, ou aquilo que Deus havia prometido para ele. E diz assim a palavra: ali em Hebrom, o rei Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas as ungiram rei de Israel. Então, aqui ele passou 7 anos e meio, depois que ele foi ungido rei de uma parte de Israel.
sabe, de um clã de Israel. Quando ele experimentou de uma parte, de uma fração daquilo que Deus tinha para ele, ele ainda continuou 7 anos e meio e ele se tornou rei completamente. Só que ele não parou. Ele continuou. Ali no capítulo seguinte, quando nós vamos ler, depois que ele se torna rei, sabe o que ele faz? Ele pega todo um exército, ele pega todos os homens de guerra e ele vai para uma batalha enfrentar os filisteus. E ali ele constrói o que é chamado a cidade de Davi. Havia uma fortaleza e ele vai ali e ele toma posse daquela fortaleza. Sabe, são para dias como esses que Deus tem nos chamado. São para dias como esses que nós somos ungidos. Você sabia que eu e você já somos ungidos pelo Senhor? O Espírito Santo de Deus já habita em nós. E por toda a trajetória que nós vamos fazer, por todos os caminhos que nós vamos andar, nós não estamos sozinhos. Mas nós temos o Espírito de vida, de autoridade, de poder para nos mover. Então, queridos, somos nós, eu e você, a igreja do Senhor Jesus, sobre a face da terra, movidos, conduzidos por Ele, que nós vamos vencer as fortalezas que se deparam. Somos nós que vamos conquistar, nós somos esse exército. E nós vamos vencer. As armas que nós usamos são diferentes. Eles usavam espadas. Mas nós usamos a palavra de Deus, nós usamos o escudo da fé, sabe? E a palavra de Deus é a arma mais poderosa para nós entrarmos em fortalezas, em lugares que o inimigo tem se apossado. Na sua trajetória e no caminho que você tem percorrido, querido, você não está sozinho, eu não estou sozinho, mas Deus tem nos convocado nesses dias. Ele tem nos chamado para que a gente ocupe lugares. E o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para ir para o próximo nível? E eu coloquei 3 tópicos. E nós já vamos orar juntos. E o primeiro deles é acreditar na promessa para eu viver o processo. Sabe, é eu acreditar que Deus me chamou, Deus me deu uma promessa. Deus depositou na minha vida. Sabe por que Davi, ele passou por processos? Sabe por que homens que a gente olha para a Bíblia, eles enfrentaram dificuldades? Porque eles sabiam o que os aguardava. Eles sabiam o que tinha para a vida deles. Eles sabiam aquilo que Deus já tinha determinado para a sua história. Sabe por que eu e você temos condições de passar por processos, enfrentá-los e vencê-los? Porque nós sabemos o que nos aguarda. Querido, sabe por que todos os dias eu vou, eu oro, eu adoro e eu busco a Deus e eu sou incansável na presença dEle? Talvez muitos de nós fazemos isso, talvez você que está na sua casa, você é incansável em buscar a Deus, porque você sabe a presença que o aguarda. Sabe por que muitas vezes nós oramos por situações que são impossíveis aos nossos olhos? Porque nós sabemos o Deus que nós servimos e Ele nos chama sim para viver por fé. Porque Ele diz a palavra dEle que Ele vai agir milagrosamente sobrenatural. Sabe por que muitas vezes nós passamos pelo fogo e a nossa fé ela é provada e nós não desistimos? Porque nós conhecemos a Deus, porque nós conhecemos a voz dEle. Querido, passar por processos, não parar, não desistir, continuar, avançar, é para esse lugar que Deus nos chamou. E eu sei que tem dias que são de lágrimas, tem dias que são de joelhos no chão, tem dias, queridos, que é no clamor, mas é porque nós conhecemos aquele que fez a promessa e é fiel para nós. O processo, ele serve para algo extraordinário, para nós sermos amadurecidos. Sabe, Deus não quer filhos inconstantes, incrédulos. Deus não nos chamou para a gente retroceder e voltar para trás, mas Deus nos chamou para a gente avançar. Sabe, uma pessoa madura, uma pessoa que é saudável, uma pessoa que é equilibrada, uma pessoa que ela prossegue, que ela avança.
É por isso que nós passamos por processos. É por isso que você e eu enfrentamos desafios. Porque a gente está sendo trabalhado, amadurecido, moldado, não por circunstâncias. Nós não somos moldados por acontecimentos, mas pelas mãos do Senhor. E Ele diz na palavra dEle que o nosso nome está na palma das suas mãos. Ele gravou e Ele olha para a palma das suas mãos e Ele vê. O coração de Deus, Ele pulsa pela minha e pela sua vida. Pessoas maduras, elas prosseguem, elas avançam. E a coisa mais extraordinária, porque nós passamos por processos. Porque no meio do caminho, no meio daquilo que nós vamos vivendo, a gente vai conhecendo o coração do nosso Deus, nós vamos tendo relacionamento. Nós vamos tendo intimidade, nós vamos ouvindo a voz dEle, nós vamos sendo conduzidos por Ele. Sabe, queridos, processos é para que a gente pare e aprecie e ouça Ele. É como eu falei nessa noite, todo o trajeto que eu tenho feito, muitas vezes eu não posso falar, mas eu posso ouvir. Sabe, talvez o processo que você está vivendo, você não entende ele muito bem. Não existe uma clareza, mas é momento de você ouvir a voz de Deus. É momento de você abrir os seus ouvidos e dizer: Deus, eu quero te conhecer, eu quero sair dos porquês, do pra quê, de por que dessa forma está acontecendo essa situação, mas eu quero entrar num outro lugar e eu quero dizer: Deus, eu entrego o meu coração para Ti, eu dependo de Ti, eu entendo que o Senhor quer o meu coração, eu entendo que eu sou criado para esse lugar de intimidade, de relacionamento, que eu existo para Te adorar, que eu vivo para Ti. Queridos, quando nós entramos nesse caminho, quando nós entramos nesse momento, nós vamos descobrir as belezas. Nós vamos descobrir como é bom confiar em Deus. Nós vamos descobrir o quanto há um lugar de amor, de proteção. Nós vamos descobrir estratégias novas que Ele vai nos dar. Nós vamos descobrir segredos, vão se revelar a nós. Eu quero nessa noite convidar você